Boa tarde, galerinha do sexto ano. Hoje eu vou estar corrigindo a atividade que eu passei na aula passada, certo? E aí vamos dar início na página 164. Eu vou estar com o livro, vocês também acompanham, certo? E aí, a página 164, desculpa, questão 4, ele fala assim: o território brasileiro é dividido, né, em 27 unidades de federação, distribuídas em 5 regiões. Item A. Determine a quantidade de unidades de federação da região sul, sabendo que essas quantidades correspondem ao total, corresponde a 1 sobre 9, 1 sobre 9 do total. Então, o que é que quer dizer no item A? Ele está dizendo que vai pegar 1 sobre 9 de 27. O que acontece? Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 27, dividir por 9, que vai dar 3. E pego 3, multiplico por 1, vai dar 3. Então, quantas quantidade de unidades de federação no sul? 3 unidades de federação. Seria a resposta. 3 unidades de federação. Item B. Item B diz o quê? Sabendo que a região centro-oeste abrange 4 unidades de federação, que fração representa essa quantidade em relação ao total? Qual o total, pessoal? 27. Ele está dizendo que abrange 4 unidades. Então a resposta em fração fica 4 sobre 27. A resposta é essa. Quinta questão. Vamos para a quinta questão. Quinta questão fala assim: cada recipiente a seguir tem capacidade para 1.200 ml. 1.200 ml. Sabendo que as marcações dividem a quantidade de recipientes em partes com medidas de mesma capacidade. Determine, item A, uma fração que represente a quantidade de líquido, em relação à capacidade total do recipiente, né? Aí você conta, pessoal, item A, ó, 1, 2, 3, né, pela linha. Item A, ele tem um recipiente, onde o recipiente ele tem 1, 2, 3 e está preenchido aqui, né? Significa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Significa que o que? O item A, né, o A, ele é igual a 1 sobre 3, fração que representa ele. B, AB em 1, 2, 3, 4, tem um recipiente, né? Recipiente tem 1, 2, 3, 4. Só que está preenchido quantos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como é que fica essa fração aí, pessoal? A fração que representa o B é igual a 3 quartos, né? Onde 3 é o local o tanto que está preenchido e 4 é o total, né, de capacidade. Item C. A C fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, recipiente que tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E aí está preenchido 1, 2, 3. Né? Está preenchido 1, 2, 3. A parte que está preenchida. Né? Então, qual é a fração que representa essa? C é igual a 3 sobre 6. 3 sobre 6. AD. AD seria como? Seria um recipiente onde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está preenchido quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Qual a fração que representa ele? A D.
AD representa 5 sobre 8, 5 oitavos, né? 5 oitavos. Então está aqui a resposta da A, né? Cada fração corresponde a essa quantidade de litros, né? Preenchido no recipiente. Aí tem A é 1 terço, né? B 3 quartos, 3 sextos, tem C e tem D é 5 oitavos, né? Vamos para cá. E aí, a item B, ele fala, né, a quantidade de líquido, né, contido em cada recipiente. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar, ele diz lá, lá em cima que cada recipiente ele tem 1.200 litros, né? Então, eu vou pegar 1.200 dividido por 3, né? Que é a quantidade total, certo? E aí vai dar o que? 400, né? Vai dar 400. 400 multiplicado por 1. 400 multiplicado por 1 fica 400 ml. Seria a resposta da A, né? Seria a resposta da A. A B, né? E recipiente B. Vamos botar assim, recipiente B. Fazer assim. Recipiente B. Vamos pegar 1.200 dividir por 4 e depois multiplicamos por 3. Então, 1.200, né, dividido por 4, na verdade, vai dar com 300. Pego 300 e multiplico por 3, para saber a quantidade que está de líquido, né? 3 vezes 300 dá 900 ml. C. Primeiro eu pego 1.200 dividido para 6, depois multiplico com 3, né? Então, AC é 1.200 dividido para 6, que dá 200, né? 200. E pego 200 e multiplico por 3, que vai dar 600 ml preenchidos, né? 600 ml. No caso, a D eu pego 1.200 divido por 8, que dá 150, e multiplico por 5, né? Então, 1.200 dividido por 8, que dá igual a 150. 150 multiplicado por 5, né? Multiplicado por 5 dá 750 ml, né? Então seria a resposta da quinta questão, item B. Vamos para a sexta. Sexta questão. Pagando. A sexta questão, ele fala assim: Paulo tem uma coleção de canetas com 13 vermelhas e 7 azuis. Item A. Qual é a razão, né? Então a sexta questão, item A. Qual é a razão, né, entre a quantidade de canetas vermelhas e o total, né, de canetas que Paulo tem? Se você pegar o total, é 13 mais 7, né? 13 a vermelha e 7 azuis, dá 20. E a razão entre a quantidade vermelha, então como é que fica essa fração? 13 sobre 20. Onde 20 é o total de canetas que ele tem e 13 é a quantidade de canetas vermelhas. Então essa seria a razão. Entende? Qual é a razão entre a quantidade de canetas azuis e o total de canetas que ele tem? A azul ele tem 7. O total de canetas seria 20. Então a razão, né, seria 7 sobre 20. Ok? Sétima questão. Sétima questão. Ele fala assim: para fazer um bolo, Patrícia usa 130 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Item A. Caso Patrícia queira fazer, né? Quais serão a quantidade de farinha de trigo e de açúcar necessário para fazer duas receitas de bolo, desse bolo. Nesse caso, qual é a razão que representa
né? Qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar. Então, pessoal, se é duas receitas desse bolo, tem que dobrar o valor, né? Se a Patrícia usa 130 gramas de farinha, ela vai usar quanto? 260. Por quê? Porque 2 vezes 130 dá 260. Sobre, se ela usa 100 gramas, né, de açúcar, como ela vai fazer duas receitas desse bolo, vai ter que dobrar 2 vezes 100, dá 200. Então seria a fração, né, a razão entre essa parte da receita seria 260 sobre 200. Item B. Caso Patrícia queira fazer a metade da receita, né? Quais serão as quantidades de farinhas, de trigo e de açúcar usadas? Nessa outra situação, qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Então ele já quer saber a metade, se fosse fazer um bolo pela metade. Então teria que ser a metade de 130. Qual seria a metade de 130? 65, né? E a metade de açúcar, de 100 a metade de açúcar seria 50. Então a razão para fazer a metade do bolo seria de 65 sobre 50. Certo? Vamos para a oitava e última. Oitava e última. Uma apagando aqui. Ele fala assim. Oitavo. Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os seus filhos, Pedro, Carlos e Luiz. Nessa divisão, Pedro recebeu, Pedro, bota P, né? Pedro recebeu 1/2, certo? Recebeu 1/2 da quantidade de figuras. Carlos, bota C, Carlos, recebeu 1/3. E Luiz, com L, recebeu 1/9, né? E aí ele fala, item A. Quantas figuras cada um dos seus filhos de Marcelo, cada um dos filhos de Marcelo recebeu? E aí o Pedro vai ficar o quê? Pedro, né, é igual, vou botar, considerar P, 1/2 vezes 36, que é a quantidade total de figurinhas. 1 vezes 36 dá 36, dividido por 2 dá 18. Significa que ele recebeu 18 figurinhas. Carlos, né? Carlos é igual a quê? A mesma coisa. 1/3 vezes 36. 1 vezes 36 dá 36, dividido por 3 dá 12. Né? Significa que Carlos recebeu 12 figurinhas. O outro irmão, no caso o Luiz. Luiz, ele é igual a 1/9 vezes 36, né? 1 vezes 36 dá 36, dividido por 9 vai dar 4 figurinhas. Então cada um, então significa que Pedro recebeu 18 figurinhas, Carlos 12 e Luiz 4, né? E aí item B, ele fala assim. Item B. Ele fala assim. Sobrar figurinha após a divisão, em caso afirmativo, represente uma fração irredutível a quantidade de figurinhas que sobraram em relação, né, ao total de figurinhas. Então se você pegar 18 mais 12 mais 4, vai dar igual a quê? 18 mais 12 dá 30, mais 4, 34. O total de figurinha é 36. Então restaram 2 figurinhas, né? Se você pegar 34, 36 menos 34, vai dar 2. Né? Vai dar 2 figurinhas que restaram. E aí, como é que se torna essa fração irredutível? Vai ficar 2/36, que é igual. Aí, pessoal, na questão de pede que seja uma fração irredutível. Então temos que simplificar até que se torne irredutível, quando não há mais para simplificarmos a fração. 2 dividido para 2 dá 1, 36 dividido para 2 dá 18. Então seria essa a razão, né, a fração irredutível de figurinhas que sobraram, certo? Então essa seria a correção de hoje, certo? Um bom estudo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.